Bom, Jean, eu vejo da seguinte maneira, né? Que o mundo está passando por uma constante mudança o tempo todo. Tecnologia, evolução, gente entrando e saindo na cidade, né? O estado mudando, o Baixo Araguaia a todo vapor. E eu vejo assim, quem acreditou em Vila Rica, quem teve, digamos assim, o time do negócio, hoje ele está bem, né? Conseguiu estabelecer um negócio de qualidade na cidade, ele conseguiu ter vários clientes, fazer uma carteira de cliente. Então assim, Vila Rica é um celeiro para quem acredita no empreendedorismo, né? Porque é uma cidade, apesar de ter bastante coisa, é uma cidade que tem tudo, entre aspas, mas falta tudo. Você pode olhar os portes de loja que nós temos, drogaria, agropecuária, sorveterias, lanchonetes. A gente, em relação às nossas cidades circunvizinhas, Vila Rica, ela é extraordinária nesse sentido do empreendedorismo, né? As lojas que é instalada aqui é de excelência. No meu caso, a minha visão empreendedora eu atribuo toda a Deus, porque eu estava numa situação tão difícil. Toda vez que eu conto essa história eu me emociono, porque eu estava quebrado, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava numa situação muito triste, porque eu tinha aberto a farmácia, nós tínhamos muitos anos de tradição, mas não estava rompendo, né? Eu não tinha experiência, meu pai, por esse fato de ter afastado, né, e eu ter administrado farmácia sozinho em algum período, eu meio que não evoluí. E eu estava praticamente quebrado na lona e eu vi uma oportunidade de ir embora de Vila Rica. E eu lembro, falava pra minha mãe, mãe, eu vou vender as farmácias, a farmácia não dá. Ela, não, meu filho, não vende, alguns amigos não vendem, isso é promessa de Deus para você. E aconteceu que em 2015, quando eu estava para ir embora de Vila Rica, porque eu abri uma sociedade em Porto Nacional, Tocantins, eu ia vender aqui e ia embora para lá, porque eu escutava de muitas pessoas, a farmácia não dá mais, a farmácia que é isso, comércio de Vila Rica tá ruim, isso e aquilo. Só que era o contrário, era o momento certo. E quando aconteceu tudo, e eu atribuo tudo a Deus, porque nada vem de mim, veio dele mesmo, e eu estava nessa situação caótica, eu me emociono porque assim, foi um momento muito difícil para mim. Eu tinha ido para Porto Nacional e estava faltando coisa de uns 40, 60 dias para mim ir embora. E eu tinha falado com Deus, falei assim, Deus, eu preciso vender essa farmácia, porque eu não via saída, eu preciso vender. E aconteceu que um dia eu cheguei em casa, depois de eu chegar em Porto Nacional, e depois de muitas orações, já tinha 3 anos, né, que Deus tinha falado comigo que ia renovar essa farmácia, que ia me dar uma nova perspectiva aqui, só que nunca chegava, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aconteceu que, quando eu fui para Porto Nacional, resumindo, eu voltei, e uma noite quando eu fui orar, orei, deitei, eu senti Deus falando comigo. Eu tinha ouvido uma ministração de um pastor, que ele é amigo nosso, o pastor Wagner Caneirano, ele é lá de Rio Grande do Sul, contando o testemunho dele, que um dia ele também estava numa situação difícil, e ele tinha feito uma sociedade, tinha quebrado, e ele não sabia mais o que fazer, e um dia ele estava no banheiro chorando, aí Deus falou com ele, falou assim, porque você chamou muita gente para ser seu sócio, por que você não me chama para ser meu sócio, seu sócio? E eu estava no quarto, pensando na vida, pensando o que ia fazer, porque eu ia desfazer de uma história, né, de mais de 30 anos. Se eu vendesse a farmácia, ia acabar um legado aqui. E eu senti Deus falando comigo, porque quando eu fui para Porto Nacional, um amigo pegou e falou para mim, Rez, não vende sua farmácia, faz uma sociedade com alguém, né, porque se você vender vai ser ruim, vai que lá não dá certo. E se você não der certo lá, você vai ter um lugar para você voltar aqui. Aí eu falei, cara, que legal isso aí. Aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas e nada de dar certo. E nessa noite,
o ápice, né, que eu tinha falado para as pessoas próximas comigo sobre essa questão de sociedade. Eles me falam, não, Vila Rica, já foi o tempo dela de farmácia, que em Vila Rica não dá certo mais não, farmácia não. Pode caçar outro rumo aí, que farmácia já deu. E Deus falou comigo, falou assim, você falou com fulano, com ciclano, por que você não me chama para ser seu sócio? E a partir daí minha vida mudou. E muitas pessoas não entendem esse sucesso que a Big Mais tem. Muitas pessoas não entendem, acham que sou eu, que sou empreendedor. Talvez eu tenha 0,00 alguma coisa em relação a isso, mas tudo é Deus. Porque não faz sentido, antes dele falar isso comigo, a farmácia não vendia. No primeiro mês que nós mudamos o nome, quando ele me mostrou tudo que tinha que fazer, a farmácia já vendeu o dobro. E hoje, eu tenho toda certeza, hoje nós somos uma das farmácias que mais vende em Vila Rica. Né? Hoje, posso dizer que numa farmácia que não vendia quase nada, hoje nós passamos da casa de milhões, né, anual. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E sou grato à cidade, porque quando muitas pessoas não acreditou em Vila Rica, Deus falou, aqui é o momento. Quando ninguém acreditar, é aí que eu vou fazer, para que as pessoas possam saber que sou eu que faço, onde ninguém acredita. Então, Jean, o que eu posso dizer é que ainda é tempo, né, de investir em Vila Rica, ainda mais agora com esse boom da lavoura de soja. O Baixo Araguaia está em todo vapor, apesar desse momento de Covid que a gente está vivendo, de pandemia, mas a safra tá explodindo e está, como dizendo, está só melhorando a cada ano. Então, o que eu posso dizer para quem está me ouvindo, invista em Vila Rica, é o momento. Vila Rica tem muita história boa, tem umas histórias tristes, mas eu me lembro mais das boas, né? Dos relacionamentos, a quantidade de pessoas, a qualidade de pessoas. Como eu disse antes, era um tempo muito bom. Eu fazia, né, os desfiles e eu lembro o primeiro que eu fiz. Eu montei uma loja e aí eu quis fazer um desfile. E aí tinha tido umas garotas, como todo lugar tem, né? Cidade de interior, tem essas coisinhas. Não quiseram desfilar para mim. Eu fui atrás, como as meninas não quiseram participar do desfile, que elas tinham participado para uma outra loja, não quiseram desfilar para mim. Então eu fui atrás de pessoas desconhecidas. Fui atrás nas chácaras, na periferia, e consegui juntar umas meninas. Peguei essas meninas, trabalhei, montei elas e joguei em cima de uma passarela. E o desfile, ele fez um sucesso tão grande, que era ali no Clube Nacional, né? E aquilo lá ficou super lotado, deu até briga, porque as pessoas queriam entrar, mas não tinha mais vaga. Alguns foram para ver minha derrota, porque achavam que eu não conseguia. Mas, na verdade, ali houve uma explosão. E realmente aconteceu. E as meninas que desfilaram para mim, depois outras que trabalharam comigo no salão, muitas delas hoje têm seu salão, têm sua profissão. E graças a Deus eu pude influenciar de uma forma boa, né? E aí a questão do time de futebol, de vôlei, aliás, que foi o primeiro que a gente criou, era a Vera, né? Esposa do Aristides. Inclusive ela estava até grávida. Tinha a Cirlei, a Dione, a Cacá, que era a Cláudia, né? Todo mundo conhece, que faleceu. A Rosana Eckert, que foi embora. Então eram 6 meninas. E nós resolvemos fazer um campeonato. E ali nós fomos com a cara e a coragem. Aí São Félix veio para jogar com a gente. E faltava alguém, porque eu era técnica, eu não podia jogar. Então precisava de mais uma. Aí a Dione, que é a Dione Glier, né, falou, minha irmã joga, mas ela mora na fazenda. Falei, Paulo, vamos lá comigo que nós temos que buscá-la. E nós fomos à noite, a gente chegou, era um picadão, era longe essa fazenda, eu nem me lembro qual o projeto. E a gente foi lá, ela nem me conhecia, nunca tinha me visto. Falei, mas eu vim aqui te buscar, porque a Dione disse que você joga vôlei. E amanhã nós temos um campeonato e nós precisamos de alguém. E ela, bora. Ela tinha a Renatinha, hoje é uma mulher, né, adulta.
Era uma coisinha pequenininha, no macacãozinho. Nunca me esqueci daquela imagem, daquela criança. E ela veio com a gente. E aí nós no outro dia fizemos o campeonato. É ali agora onde é a Câmara, né, Municipal. Era lá que a gente jogava. A gente montou, o Paulo patrocinou para nós, o Paulo Duarte, os uniformes, bolas e rede. E ali nós tivemos muita história, né? De todas, a Vera foi embora, a Rosana foi embora e as outras estão aí, né? E foi uma época muito gostosa. Todas as tardes a gente estava lá. Depois disso veio peteca, depois disso a escola cresceu e ali também eles começaram, né, a jogar, então foi muito bom. Quando nós chegamos para cá, ali na ponte do São Marcos, tinha uma pontezinha de madeira e quando chovia, que era essa época que chovia muito, a água transbordava. Então não tinha como a gente passar de carro. E eu era muito afoita, meu cunhado, o tio dele, também adolescente, que eu na época era uma adolescente, né? 16 anos. A gente chegava lá e a gente queria ir lá para a fazenda do meu pai e não tinha como. Então a gente, mergulhava naquela água, a água transbordando, a gente mergulhava e até descia lá embaixo até conseguir a cerca, depois ia subindo para atravessar, mas era muito divertido. Então aconteceram coisas assim muito grandes. O Sr. Cláudio, o Johnny Schmidt, o cara era assim, fera para mexer com montar, então a gente fazia assim muita coisa diferente. E ele sempre estava pronto para ajudar. Fizemos lá os Supermais, que era onde a quadra União. É lá nos Supermais. É por ali. Eu fiz 2 desfiles lá. Fiz um desfile ali onde era hoje o Bradesco, né? A gente fez. E aqui no Nacional, que foi o primeiro que aconteceu e ali onde tudo começou. Eu gostava também muito de cozinhar, então eu sempre quando tinha eventos na cidade, eles me convidavam para fazer a comida, fazer os jantares, e eu gostava assim de fazer coisas diferentes, né? Inclusive uma época a gente fez um jantar para a escola, para o tia Ilma, quando a tia Marilza ainda era secretária de educação. E aí nós fizemos uma mesa linda, maravilhosa, sabe? Com tudo, com os pratos decorados. E assim a gente nós fomos crescendo, fomos ensinando, porque isso deu oportunidade para muitas pessoas fazerem coisas diferentes na cidade, né? Então foi assim, uma época muito boa, muito gostosa, muito gratificante. Tivemos problemas sim, mas superamos cada um deles. As dificuldades que eram grandes, eu vi na entrevista do Valdemir, né, falando sobre a Cobal, mas antes da Cobal tinha um armazém Gama ali na frente, né? Então foi o primeiro armazém. E depois eles montaram a Cobal, mas assim, que tinha o quê? Batatinha, acho que às vezes uma cenoura, não tinha verdura, não tinha fruta, o máximo a laranja. E aí quando a gente tinha vontade de comer uma coisa diferente, nós tínhamos um amigo, né, que tinha um avião, que ele buscava as coisas para a colonizadora, e aí a gente pedia para ele trazia lá de Gurupi. Mas o que eu quero dizer é que aquela época, apesar de tão dificultosa, foi uma época prazerosa, onde todos se conheciam, onde cada um, ali no Banco do Brasil, ali morava a Lorena, que foi o primeiro restaurante, hotel que teve em Vila Rica, né? Era uma casa de madeira e ela infelizmente hoje é falecida, mas foi uma pessoa assim muito importante na minha vida, uma pessoa assim que cuidou de mim numa época difícil, que eu estava só e que eu fiquei doente, então eu devo muito para a Lorena e muitas pessoas aqui que fizeram parte da minha vida, né? E que hoje já não estão mais entre nós. É que ali hoje, onde acho que é a cerâmica do Jarbas, parece que ali tem uma represa, né? Ali era um córregozinho, então fez tipo um poço pequeno, e aí era o lugar que a gente ia para nadar, tinha umas manilhas e a gente ia para lá. E um dia a gente estava lá, veio o Julimar, e ele pescava, né? Era o pescador aqui da cidade, e o Julimar veio com a turma, eles vieram andando assim, entraram,
e eles começaram a pescar com a mão. Eu nunca tinha visto aquilo. E ele, não, pode pegar que você consegue. E aí os peixes entravam nas locas, ele enfiava a mão ali, tirava aquele monte de piau, sabe? Então aquilo assim, acontecia muita coisa divertida. Era um tempo muito bom e eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me trago para essa cidade, por eu ter conhecido as pessoas que conheci. Muitas delas foram muito importantes na minha vida, fizeram a diferença para mim. E eu agradeço a Deus, porque hoje a gente pode dizer eu fiz parte, né? Eu faço parte. E eu vou continuar fazendo parte até quando Deus quiser. E eu creio, né, que meu filho vai continuar esse legado. Eu tenho certeza disso, porque ele está aqui, ele não quis ir embora. Teve toda a oportunidade, mas não quis, né? Então ele está aqui para honrar a memória do avô dele, que eu acho muito importante, para honrar a memória do pai dele, porque ele foi um dos primeiros políticos, né, aqui da cidade, e que lutou pela emancipação da cidade. Ele foi um dos que assinou, né, a emancipação, conseguindo, assim, como vereador, junto com o João Rosa e o Dr. Juarez, o Valtino e outros aí, conseguiram, né, o Silas, eles conseguiram, né, emancipar a nossa cidade. E hoje nós somos o que somos. Então, assim, nós devemos dar honra àqueles a quem honra, né? Então, eu sou grata a Deus. Como minha mãe disse, né, a política, ela tá envolvida na nossa família devido ao meu pai, né? Meu pai sempre gostou de política. E assim, eu nunca participei muito com ele na política, mas passado algum tempo agora, na eleição passada, eu resolvi, né, participar da política, não só com o meu voto, mas como candidato, né? Já foi a primeira vez, já fui como vice-prefeito, né, candidato a vice-prefeito, e para mim foi uma experiência nova, foi uma experiência bacana, foi uma experiência que me acrescentou muito, né? Eu tenho comigo que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? E dessa vez eu aprendi, mas aprendi e fiquei muito feliz, né, com tudo que ocorreu. Fizemos uma campanha limpa, né, sem atacar ninguém, né, apesar que na campanha você sempre tem alguns contratempos, tem algumas palavras que você mal colocada, que dá uma intenção errada, enfim. Mas eu gostei demais de ter participado. Eu entrei em casas, né, em Vila Rica que... Olha o mosquito. Eu entrei em casas que eu dificilmente eu entraria, né, devido ao trabalho, a gente fica muito focado na farmácia, quase não sai. Eu entrei, conheci a casa de muitos clientes nossos, né, muitos clientes nossos que não votavam em mim, na nossa chapa, nem por isso deixei de conversar com ninguém, né. Eu acho que a política, a eleição, ela passa, né, mas a amizade fica, né. Eu tenho um enorme carinho com o vice-prefeito, o atual vice-prefeito, Júlio Borges, né? Toda vez que a gente se encontrava, a gente se cumprimentava, desejava boa sorte para ele, com o prefeito Abimael da mesma forma, né? Então, assim, hoje, com o prefeito Abimael, né, tem algumas coisas que eu acho que deveria melhorar, né, sim, na gestão, mas com a pessoa dele, eu não tenho nada contra, nunca falei mal, nunca vou ficar falando, mas em relação à gestão, isso como cidadão, eu acho que algumas coisas poderiam melhorar, mas eu não fico tecendo comentário em grupo, eu não evito de ficar falando coisas, porque as pessoas são maliciosas, né? Ela tenta jogar um contra o outro e não, eu pelo contrário. Eu oro pelo prefeito Abimael, oro pelo vice-prefeito Júlio, pelos vereadores, né? E estou à disposição, né, o que eles precisarem, né? Então, assim, o futuro a Deus pertence. Se eu entrar na política, eu tenho a vontade, eu tenho a convicção de sair a prefeito, né? Eu quero me estruturar. Se eu chegar nessa estrutura, no amadurecimento necessário para isso, né, no amadurecimento intelectual e financeiro, quem sabe um dia a gente vai, né? Mas hoje eu estou focado no meu trabalho, estou focado nos meus empreendimentos, né? E a política hoje eu só acompanho de um pouco nos bastidores, né? E assim, Jean, eu vejo muita gente quando eu entrei falando assim, não entra não, você vai se queimar, não entra não, a política é suja, a política é isso, a política é aquilo.
Mas as pessoas esquecem que hoje tudo é política, né? Se um vereador fizer uma votação errada ali na Câmara, vai prejudicar a mim e a toda a população. Se um vereador e prefeito tomar uma atitude certa, vai beneficiar a todos, então depende da política. No meu modo de pensar, para você que me escuta, a política ela não é ruim, as pessoas que são ruins. E para mim a política ela não corrompe ninguém, a pessoa já vai corrompida, né? Tem a mesa tá posta, ela vai vendo tudo que dá para ela fazer, ela vai e se corrompe. Então, é como dizem, né? Quer conhecer a pessoa, dê poder para ela, entendeu? Então, se a pessoa ela é boa, ela vai ser mais boa ainda com poder. Se ela é ruim, ela vai ser mais ruim ainda. Então, é assim que eu acredito. Então, eu penso, se um dia eu entrar na política novamente, eu estar num cargo político, é para ir em prol da população, né? Eu não viso isso em benefício próprio. O pai dele foi picado, né? Pelo o mosquitinho da política, porque eu acho que isso é um mosquito. E ele é mais forte que o mosquito da dengue, da zika, da chikungunya. Porque, rapaz, depois que ele foi picado, ninguém tirou ele mais. E assim, querendo ou não, eu tive que estar junto, né? E eu lembro-me da primeira reunião, até quando houve, foi ali onde hoje era o Novo Sul, né? Lá no fundo veio o Júlio Campos, e aí eles se reuniram lá, porque Vila Rica era município de Santa Terezinha. E aqui começou a vir pessoas, né, empreendedoras, pessoas sonhadoras, pessoas que almejavam, né, ver algo diferente. E muita coisa aconteceu, muita água passou debaixo dessa ponte. E o pai dele, ele foi o vereador mais votado da região do Mato Grosso, em proporção, né? E o primeiro prefeito, que foi o João Rosa, que ficou 2 anos. E a partir daí muitas pessoas entraram, pessoas que foram, né, estiveram no início de Vila Rica. Aí hoje já tem pessoas diferentes e a gente olha assim, é um ciclo, né? A gente vê, antigamente ficava na mão de 2 famílias. Aí hoje esse ciclo mudou. Hoje já temos pessoas diferentes, porque nós vimos assim muitas oportunidades perdidas, né? Porque tanta coisa que era para ter saído para Vila Rica, e por causa dessa bendita política, e por causa de governantes que eu não sei o que passou pela cabeça dessas pessoas, deixaram embora. Teve coisa boa, mas teve também muita coisa ruim, infelizmente. Então isso é algo que nos entristece, porque era para estar muito melhor, né? A gente agradece, teve gestores aqui que foram muito bons, fizeram muito em algumas áreas, em outras nem tanto, mas foi bom, né? Tudo é crescimento, tudo é desenvolvimento e a gente espera que cada vez melhore mais, que as pessoas saibam escolher cada vez mais, pessoas que realmente se importem com a cidade. Igual eu vim para cá, né, adolescente ainda, na boleia de um caminhão, então eu quero que essa cidade se torne algo espetacular. Então eu acredito também que se tiverem bons gestores, bons vereadores, pessoas que realmente amem essa cidade. É uma terra de oportunidade.